A genealogia de Jesus Cristo é um tópico interessante e importante para entendermos a história da salvação. Ela nos mostra a linhagem de Jesus e como ele se relaciona com os personagens da Bíblia. Além disso, a genealogia de Jesus também nos ensina sobre a natureza divina e humana de Jesus Cristo. Neste vídeo, vamos explorar a genealogia de Jesus e o que ela nos ensina sobre nosso Salvador. Mas antes, sou o presbítero Ronaldo, quero te convidar a curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para que você seja avisado pelo YouTube sempre que eu subir um vídeo novo aqui no canal. Amém? Mateus apresenta seu tema no primeiro verso, Jesus como cumprimento da profecia e da expectativa de Israel. Vamos à leitura de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Veja o que diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O livro da genealogia de Jesus Cristo. Assim, Mateus começa seu relato da vida de Jesus. Pela declaração do texto grego antigo, é difícil dizer a que se refere o livro da genealogia. Agora vamos ao que Carson diz. As duas primeiras palavras de Mateus, Biblos, Gênesis, podem ser traduzidas como registro da genealogia, registro das origens ou registro da história. Há um sentido em que cada significado é válido. Em Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 17, temos o registro da genealogia. Em Mateus capítulo 1, versículo 18 ao capítulo 2 até o versículo 23, temos o registro das origens. Em todo o Evangelho de Mateus, temos o registro da história. Como ex-cobrador de impostos, também chamado de Levi, Mateus foi qualificado para escrever um relato da vida e dos ensinamentos de Jesus. Um cobrador de impostos daqueles dias devia saber grego e ser um homem alfabetizado e bem organizado. Alguns pensam que Mateus era um registrador entre os discípulos e anotava os ensinamentos de Jesus. Podemos dizer que quando Mateus seguiu Jesus, ele deixou tudo para trás, exceto sua caneta e papel. Nesse mesmo sentido, Barclay declara: Mateus usou nobremente sua habilidade literária para se tornar o primeiro homem a compilar um relato dos ensinamentos de Jesus. Ele ainda afirma: sabemos que ele era um coletor de impostos e que, portanto, deve ter sido um homem amargamente odiado, pois os judeus odiavam os membros de sua própria raça que haviam entrado no serviço público de seus conquistadores. O final do versículo 1 de Mateus capítulo 1 vai conectar Jesus como filho de Davi, filho de Abraão. Nesta visão geral da explicação da linhagem de Jesus, Mateus conecta clara e fortemente alguns dos maiores homens da história do Antigo Testamento. Mateus começa seu relato da vida de Jesus Cristo com o registro da linhagem de Jesus desde o patriarca Abraão. Embora a maioria dos estudiosos do Novo Testamento acredite que o Evangelho de Mateus não foi o primeiro dos 4 escritos, ele está bem colocado como o primeiro livro do Novo Testamento. Existem muitas razões pelas quais Mateus pertence ao primeiro lugar entre os relatos do Evangelho. Veja o que nos diz França. É um fato notável que, entre as variações na ordem que os evangelhos aparecem, nas primeiras listas e textos, o único fator constante é que Mateus sempre vem primeiro. Nos primórdios do cristianismo, muitas pessoas pensavam que o Evangelho de Mateus foi o primeiro escrito. Os primeiros cristãos viam corretamente o Evangelho de Mateus como importante porque contém algumas porções significativas do ensino de Jesus que não estão incluídas em outros evangelhos, como uma versão mais completa do Sermão da Montanha. Foi o único dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a ter um autor apostólico, Mateus, que também era conhecido como Levi, que era um ex-coletor de impostos antes de seguir Jesus como discípulo. Ainda de acordo com França, o Evangelho de Mateus foi de fato muito mais citado nos escritos cristãos do segundo século da era cristã do que qualquer outro. O sabor judaico do Evangelho de Mateus faz uma transição lógica entre o Antigo e o Novo Testamento.
Por essas razões, a igreja primitiva o colocou em primeiro lugar entre os 4 relatos do Evangelho. O caráter judaico deste Evangelho é evidente de muitas maneiras. Há muitas indicações de que Mateus esperava que seus leitores estivessem familiarizados com a cultura judaica. Mateus não traduz termos aramaicos como Raca ou Corban. Você pode ver isso em Mateus capítulo 5, versículo 22 e Mateus capítulo 15, versículo 5. Mateus refere-se aos costumes judaicos sem explicação. Mateus começa sua genealogia com Abraão, conforme Mateus capítulo 1, versículo 1. Mateus apresenta o nome de Jesus e seu significado de uma forma que assume que o leitor conhece suas raízes hebraicas. Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus frequentemente se refere a Jesus como filho de Davi. Mateus usa a frase mais judaica, reino dos céus, em vez de reino de Deus. No entanto, significativamente, o Evangelho de Mateus também termina triunfantemente com Jesus ordenando a seus seguidores que fizessem discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Assim, o Evangelho de Mateus está profundamente enraizado no judaísmo, mas ao mesmo tempo é capaz de olhar além. Vê o próprio Evangelho como mais do que uma mensagem para o povo judeu, ao contrário, é uma mensagem para o mundo inteiro. Também vemos que Mateus critica profundamente a liderança judaica e sua rejeição a Jesus. Dizer que Mateus é pró-judaico é incorreto. É melhor dizer que ele é pró-Jesus e apresenta Jesus como o autêntico Messias judeu que, infelizmente, muitos do povo judeu, especialmente o estabelecimento religioso, rejeitaram. Alguns comentaristas da igreja primitiva, estudiosos modernos, dizem que Mateus originalmente escreveu seu evangelho em hebraico e depois traduziu para o grego. No entanto, não há evidências concretas para essa teoria, como a descoberta de um antigo manuscrito hebraico de Mateus. Teorias mais modernas sobre o evangelho de Mateus dizem que ele escreveu no estilo da literatura midrash judaica, que cria histórias imaginárias como um comentário contínuo do Antigo Testamento. Certos escritores usam o exemplo do Midrash para dizer que Mateus escreveu sobre muitos eventos que nunca aconteceram, mas ele não estava mentindo porque nunca teve a intenção de dizer a verdade, e seu público nunca acreditou nisso. Estas são teorias pouco convincentes e a análise mostra mais diferenças do que semelhanças entre Mateus e Midrash. Carson afirma que Midrashim judaicos apresentam histórias como material ilustrativo por meio de comentários sobre um texto corrente do Antigo Testamento. Em contraste, Mateus capítulo 1 e 2 não oferece nenhum texto corrente do Antigo Testamento. Filho de Davi. Ao longo de sua obra, Mateus apresenta Jesus como o Messias real, prometido da linhagem real de Davi. Você pode conferir esse relato em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 ao 16. O Antigo Testamento profetizou que o Messias seria o filho de Davi. Logo na primeira frase, Mateus aponta para Jesus como cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Filho de Abraão. Mateus não apenas conectou Jesus a Davi, mas ainda mais a Abraão. Jesus é a semente de Abraão, em quem todas as nações seriam abençoadas, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 3. Te convido para a leitura da genealogia de Jesus através de José, com base em Mateus capítulo 1, versículo do 2 ao 16. Vamos à leitura. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou, de Tamar, a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Isrom, e Isrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou, de Raabe, a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias.
E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jecônias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E, depois da deportação para a Babilônia, Jecônias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Destaca aqui dois nomes, Abraão e José. Esta genealogia estabelece a reivindicação de Jesus ao trono de Davi por meio de seu pai adotivo, José. Esta não é a linhagem de sangue de Jesus através de Maria, mas a linhagem legal de Jesus através de José. O Evangelho de Lucas fornece a linhagem de sangue de Jesus através de Maria. Bruce afirma que os judeus davam muito valor às genealogias e para os cristãos judeus a messianidade de Jesus dependia da prova de que ele era descendente de Davi. Até aqui podemos estar convencidos de que Mateus registra o registro genealógico de José e Lucas o registro de Maria. Mas isso não é aceito sem contestação por alguns. Poucos adivinhariam, simplesmente lendo Lucas, que ele está dando a genealogia de Maria. A teoria decorre não do texto de Lucas, mas da necessidade de harmonizar as duas genealogias. Diante disso, tanto Mateus quanto Lucas pretendem fornecer a genealogia de José. Quero chamar sua atenção para 4 nomes nessa genealogia: Tamar, Raabe, Ruth, aquela que foi a esposa de Urias. Esta genealogia é conhecida pela presença em comum de 4 mulheres. As mulheres raramente eram mencionadas nas genealogias antigas, e as 4 mencionadas aqui são dignas de nota especial como exemplos da graça de Deus. Elas mostram como Deus pode pegar pessoas improváveis e usá-las de maneiras grandiosas. Tamar, ela se vendeu como prostituta a seu sogro Judá para gerar Pérez e Zera. Raabe, ela era uma prostituta gentia, por quem Deus tomou medidas extraordinárias para salvá-la tanto do julgamento quanto de seu estilo de vida de prostituição. Ruth, ela era de Moabe, uma gentia até sua conversão da aliança de Israel. Ela, que havia sido a esposa de Urias, Batseba, que é mencionada implicitamente em Mateus capítulo 1, versículo 6, era uma adúltera famosa por seu pecado com Davi, conforme em 2 Samuel capítulo 11. Carson vai nos dizer que a maneira peculiar de Mateus se referir a ela, a esposa de Urias, pode ser uma tentativa de focar no fato de que Urias não era um israelita, mas um etita. Essas 4 mulheres têm um lugar importante na genealogia de Jesus para demonstrar que Jesus Cristo não era da realeza de acordo com a percepção humana, no sentido de que ele não veio de uma origem puramente aristocrática. Essas 4 mulheres têm um lugar importante na genealogia de Jesus para demonstrar que Jesus se identifica com os pecadores em sua genealogia, assim como fará em seu nascimento, batismo, vida e morte na cruz. Essas 4 mulheres têm um lugar importante na genealogia de Jesus para mostrar que há um novo lugar para as mulheres na nova aliança. Tanto na cultura pagã quanto na judaica daquela época, os homens muitas vezes tinham pouca consideração pelas mulheres. Naquela época, alguns homens judeus oravam todas as manhãs agradecendo a Deus por não serem gentios, escravos ou mulheres. Apesar disso, as mulheres eram mais consideradas entre os judeus do que entre os pagãos. Meyer diz que homens e mulheres, notórios por seu caráter maligno, estão na linhagem direta de sua descendência. Isso foi permitido para que ele pudesse representar plenamente nossa raça caída. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Mateus quis deixar claro que José não era o pai de Jesus, ao contrário, ele era o marido de Maria. A nova fraseologia
deixa claro que Mateus não considera Jesus como filho de José fisicamente. A genealogia claramente pretende ser a da ascendência legal de Jesus, não de sua descendência física. Organização da genealogia de Mateus. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até o cativeiro na Babilônia, 14 gerações. E desde o cativeiro na Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Aqui Mateus deixou claro que esta genealogia não está completa. Na verdade, não havia 14 gerações entre os pontos indicados, mas Mateus editou a lista para torná-la fácil de lembrar e memorizar. Por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 8, diz: Jorão gerou Uzias. Este era Uzias, rei de Judá, que foi atingido pela lepra por ousar entrar no templo como sacerdote para oferecer incenso, conforme 2 Crônicas capítulo 26, versículo 16 ao 21. Uzias não era filho imediato de Jorão. Havia 3 reis entre eles, Acasias, Joás e Amazias. No entanto, Clarke diz, com razão, observa-se que omissões desse tipo não são incomuns nas genealogias judaicas. A prática de pular gerações às vezes era comum na listagem de genealogias antigas. Mateus não fez nada em comum ao deixar algumas gerações de fora. Outro da linhagem real que Mateus passou estava entre Josias e Jeconias, conforme Mateus capítulo 1, versículo 11. E o seu nome era Joaquim, conforme 2 Crônicas capítulo 36, versículos 5 e 8. Joaquim era tão perverso que por meio do profeta Jeremias, Deus prometeu que nenhum descendente de sangue dele se sentaria no trono de Israel, conforme Jeremias capítulo 36, versículo 30 ao 31. Isso apresentava um problema significativo. Se alguém fosse descendente de sangue de Davi por meio de Joaquim, ele não poderia se sentar no trono de Israel e ser o rei e o Messias por causa dessa maldição registrada em Jeremias. Mas se por outro lado, se o conquistador não fosse descendente de Davi, ele não poderia ser o herdeiro legal do trono por causa da promessa feita a Davi e da natureza da linhagem real. É aqui que chegamos às diferenças nas genealogias de Mateus e Lucas. Mateus registrou a genealogia de José, marido de Maria, de quem nasceu Jesus, chamado Cristo, conforme Mateus capítulo 1, versículo 16. Ele começou em Abraão e seguiu a linhagem até Jesus, conforme Lucas capítulo 3, versículo 23. Podemos ainda dizer que ele começou com Jesus e seguiu a linhagem de volta até Adão através de José. Lucas registrou a genealogia de Maria, sendo, como já era sugerido, filho de José, começando pela não mencionada Maria. Cada genealogia é a mesma, pois registra a linhagem de Adão ou Abraão até Davi, mas em Davi as duas genealogias se separam. Se nos lembrarmos da lista dos filhos de Davi em 2 Samuel capítulo 5, veremos que Satanás concentrou sua atenção nos descendentes da linhagem real por meio de Salomão, e essa foi uma estratégia razoável. De acordo com Mateus capítulo 1, versículo 6, a linhagem de sangue de Jesus não passou por Salomão, mas por um filho diferente de Davi, chamado Natã. Você pode conferir em Lucas capítulo 3, versículo 31. Maria, portanto, não fazia parte daquela maldição de sangue da linhagem de Joaquim. A linhagem de José passou por Salomão e, portanto, Joaquim, ou maldito. Jesus era o filho legal de José, mas não filho de sangue de José, então a maldição sobre Joaquim não o afetou. José não contribuiu com nada do sangue de Jesus, mas contribuiu com a sua posição legal como descendente da linhagem real de Jesus. Muito obrigado por permanecer até o final desse vídeo. Espero que Deus em Cristo Jesus abençoe seu dia, que a paz e a bênção de Deus estejam com você sempre.